Tu conhece o Guaíba? Se respondeu que não, eu te adianto que o fim da tarde é o melhor momento para isso. O fim da tarde em Porto Alegre é quase sempre igual. Pode estar 40 ou 10 graus, o vento sempre sopra úmido e sempre há pessoas na orla. Sempre há pessoas caminhando. Sempre há pessoas tomando chimarrão. Sempre há pessoas contemplativas. E também sempre há pessoas fazendo pose para foto, porque também sempre há uma luz de cor alaranjada que se derrama sobre a nossa imensidão de água, dando corpo ao que a gente diz que é o pôr do sol mais bonito do mundo. Dizem que é uma combinação da latitude de Porto Alegre, que forma esse ângulo da luz, com a umidade do ar que deixa a capital gaúcha com ares de cinematografia. Sempre há essa luz oblíqua, bonita. O fim da tarde em Porto Alegre é quase sempre igual quando não chove. Mas se tu respondeu que sim, que conhece o Guaíba, eu sigo com mais uma pergunta. O Guaíba é o quê? Isso mesmo, é isso mesmo que eu tô perguntando. O Guaíba é o quê? É rio? É lago? Um acidente geográfico? Tudo isso junto? Tá pensando? Eu vou te ajudar. Estamos aqui para isso, afinal de contas. Um rio tem margens paralelas, disciplinadas, como linhas traçadas por um engenheiro. Um lago tem margens curvas, dispersas, como o abraço de alguém que não quer soltar. E aí, tu conhece o Guaíba? Um rio escava o leito com força, abrindo caminho pela terra, como quem precisa chegar logo em algum lugar. Um lago repousa em uma depressão, sem pressa, como quem já chegou onde precisava. E aí, tu conhece o Guaíba? O Guaíba tem margens curvas. Com o leito abaixo do nível do mar, o Guaíba repousa. A gravidade não age sobre as águas, a chuva age sobre as águas. O Guaíba é um lago. O problema é que conforme mergulhamos nas águas da enchente, que são dele também, fica evidente que não o conhecemos de fato. Chamamos de qualquer coisa, celebramos a paisagem, usamos o cenário, mas não o conhecemos de fato. O fim da tarde em Porto Alegre é quase sempre igual. E queremos que ele se preste a isso, a essa imutabilidade, que fique ali parado, como uma peça de decoração, esquecendo que não é assim que a natureza funciona. E em maio de 2024, o Guaíba se cansou de ser apenas moldura. Rasgou o retrato. Agitou-se como um bicho velho acordado à força. Mudou de cor para algo entre o lodo e a raiva. Subiu pelas margens como quem toma de volta o que é dele e, sem pedir licença, abraçou Porto Alegre como quem não queria soltar. Como lago. A cidade, assustada, tentou recusar o abraço, mas foi em vão. O Guaíba queria ser presença. E foi. Enquanto isso, do outro lado da margem, era sabido que contra a água não se briga, se navega, se contorna, se pede licença. Eu sou Georgia Santos e esse é O Fim do Futuro, um podcast que tenta entender o que a enchente de Porto Alegre nos diz sobre o passado e sobre o que ainda pode vir. O Fim do Futuro é uma produção do Voz e da Matinal e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Episódio 3 – A Cidade.
Oi, Fran, tudo bem? Prazer em te conhecer, obrigada por nos receber. Imagina. Então aqui que tu tá morando agora? Sim. No início de 2025 eu conheci a Francine. Tá. É Francine Conde Cabral, meu nome. Tá certo. Quantos anos tu tem, Fran? Eu tenho 29. A Fran nasceu na Ilha da Pintada, que faz parte do arquipélago de Porto Alegre. Não sei se tu já foi ali nas ilhas. Já faz um tempo, mas já fui. O arquipélago, na verdade, é um bairro de Porto Alegre. São 16 ilhas, mas acho que 5 só são habitadas. E eu moro lá desde sempre. Eu nasci lá, eu e meus irmãos nascemos lá. Desde cedo ela soube o que é viver com o Guaíba e não contra ele. Meu pai já morreu há muitos anos, mas a família dele é de pescadores, assim, meus avós eram pescadores, meu pai também era. E minha mãe é professora. Então a gente tá lá desde sempre, assim. Eu saí de lá só por causa da enchente, assim, não teve outro motivo. Ano passado... A Fran não tem medo da água, mas aprendeu a temer o que falta quando ela chega. A luz que se apaga, a rua que some, o socorro que não vem. Foi recente, que daí eu juntei minhas coisas tudo e vim pra cá e... Desde a enchente de maio de 2024, a Fran vive no Menino Deus, um bairro tradicional de classe média alta. Tá gostando? Não é a ilha, né, menina? Porque eu percebi que pra mim causa mais sofrimento estar longe da ilha do que estar na ilha e lidar com o medo. Assim. Francine foi embora para proteger a filha do que é ser ilhado sem escolha. Mas carrega na memória o segredo de quem cresceu sabendo que com o Guaíba se convive. Sim, pra mim tá sendo pior ficar aqui com esse modo de vida de Porto Alegre do que ficar lá com medo, assim. Eu prefiro 1000 vezes ficar lá com medo. Então tu não cortou o cordão umbilical? Não cortei. É bem difícil. Tu disse assim, eu não consigo me acostumar com o modo de vida de Porto Alegre, eu preciso voltar pra ilha. Tu não vê a ilha como Porto Alegre? Não, eu vejo a ilha como Porto Alegre que não nos vê como Porto Alegre, assim. E lá vocês vão ver, assim, Porto Alegre fica na nossa frente, mas ela tá de costas pra nós, sabe? Tipo, assim como a ilha da Fran, o Menino Deus foi profundamente atingido pela enchente. Tanto que foi ali que vimos jacarés nadando pelas ruas. E não era uma história de realismo mágico, era a nossa. Mas 1 ano depois, as coisas não parecem iguais à outra margem do lago. Esse bairro para onde tu veio, ele também foi atingido? Sim. Qual é a diferença de tu olhar para esse bairro que foi atingido, o bairro Menino Deus, um bairro de classe média alta, de Porto Alegre, né? Perto do Guaíba também, não é uma ilha, né? Mas está perto do Guaíba, também foi atingido. Qual é a diferença? A gente aqui nem lembra que teve enchente. Não sei, eu acho muito absurdo que a vida continue enquanto lá a gente ainda vive assim. Vocês vão ver, já faz quase 1 ano da enchente essa de maio. E agora vocês vão ver assim como tá a situação lá, tipo, não sei se é... Não sei como as pessoas aqui... Aliás, eu sei como as pessoas aqui estão aceitando que ainda tem um bairro que esteja daquela forma, assim, sabe? Tipo, ainda tem um monte de casa destruída, ainda tem um monte de areia na rua, ainda tem um monte de coisa, assim. Lá vocês vão ver. Por isso eu vim até ela. Eu vim para que ela e as ilhas nos ensinem como é que se conversa com um lago que há décadas nos observa em silêncio. Porque somos um povo cercado de água e ainda assim alheio a ela. E talvez só quem já partiu saiba o caminho de volta. A gente vai ver, como disse a Fran. Mas a gente não sabe muito bem o que vai encontrar. Ainda tem marca? Tem marca. Vamos ver então? Vamos lá. Tudo pronto? Pronto. Podemos ir? Tu vai lá. Tá, ok. Então tá, Fran, tu entra pelo lado de lá e eu entro por aqui. Essas vozes que tu estás ouvindo são da nossa equipe. São do Tomás, nosso motorista, e do Binho, que gravou a nossa conversa. Bom, qualquer coisa, a gente tá com a guia no carro, né, Fran? Vai nos guiando, tá? Nós saímos da rua Botafogo, então, com destino à Ilha da Pintada. Acessamos a Avenida Érico Veríssimo, que divide os bairros Menino Deus e Azenha.
É importante dizer, porém, que esse é o nosso ponto de partida. Mas não foi aqui que a cidade nasceu. Então a cidade, ela inicia no centro. E isso lá nos 1700, meados dos 1700, né? Então meados do século XVIII. E então ela vai sendo ocupada. Mas essa ocupação, ela se dá de forma lenta inicialmente. Essa é a Daniele Machado, doutoranda, mestre e licenciada em Geografia pela URGS, professora da Rede Municipal de Porto Alegre e pesquisadora dos antigos territórios negros da cidade. Tem aqui um mapa de 1833, que é o primeiro mapa da cidade. E a cidade tá o quê? Ocupada apenas na face norte. Então a gente tem o limite a Duque, que na época nem era Duque, era a Rua da Igreja. Então isso, né? Essa ocupação. E daí, então, durante todo esse 19, a cidade vai ser o centro. Então, essa primeira fase... A Duque é onde ficam hoje o Palácio Piratini, que é a sede do governo do estado, e a Catedral Metropolitana. Então, tem essa primeira fase de ocupação, que é desde a formação da cidade, e ela pega todo o século XIX ali, onde a cidade é o centro. Lembrando que o século XIX são os 1800, então, período onde a escravidão ainda estava vigente. A Daniele fala em fase porque, segundo ela, Porto Alegre teve 3 momentos de ocupação. Conforme a gente avança pelo século XIX, a cidade se expande e começa a formar um cinturão ao redor do centro, que fica mais denso ao passo que as pessoas escravizadas conquistam a alforria. Um cinturão empobrecido e majoritariamente negro. Essas áreas residenciais e... gosto de pautar isso, né? Áreas residenciais, áreas familiares, porque às vezes a gente só fala território negro, assim, e enfim, né? Por todas as outras concepções, então pautar que era isso, eram bairros, certo? Né? Só que na época era chamado de arraiais. A Avenida Érico Veríssimo nos leva justamente à Cidade Baixa, um dos locais onde essa expansão aconteceu, e onde ficava o Arraial da Baronesa, ou Areal da Baronesa, um dos mais importantes territórios negros de Porto Alegre. Mas olhando o mapa de 1888, ano da abolição da escravidão, podemos ver que não era o único. Então a gente tem aqui a colônia africana recém-nascendo, então ali o Rio Branco, hoje atualmente o Rio Branco, e aqui o Areal da Baronesa, que é toda essa faixa da João Alfredo, então Rua da Margem, Margem do Dilúvio, por isso Rua da Margem. Então da João Alfredo em direção à Praia de Belas. Sim. Lembrando, né, que a cidade naquela época, aliás, naquela época não, a cidade até 1950 acabava na Praia de Belas. A Daniele pontua isso porque hoje a orla do Guaíba fica mais para lá da Praia de Belas. Há toda uma área aterrada onde ficam a sede do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, um shopping, um parque e o estádio Beira-Rio. Áreas para onde a água voltou em 2024. Então não é que a água tenha avançado por sobre a cidade. A cidade avançou por sobre a água ao longo do tempo. O bairro Cidade Baixa, por exemplo, onde ficava o areal, era cortado por água. Tanto que havia um território chamado Ilhota. A área da Ilhota era constantemente alagada. Inclusive, num dos livros do Lupicínio, tá constando que o pai dele foi buscar a parteira de caiaque, porque o Lupicínio nasceu numa noite de chuva e tava alagado e não tinha como sair, a parteira tinha que vir. Tá? Eu lembro de ter lido isso num dos discos dele. O Lupicínio de que ela fala é ninguém menos que Lupicínio Rodrigues, compositor primoroso e intérprete maior da transformação da dor de cotovelo em beleza. E do hino do Grêmio também, se me permitem a digressão. Um ilustre filho da Ilhota. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu... Esse foi o Lupicínio cantando Nervos de Aço, um dos clássicos do cancioneiro brasileiro.
E a Daniela está correta em apontar que o local alagava constantemente. Mas eu fiquei na dúvida sobre a imagem da chuva na noite em que Lupe veio ao mundo, que essa era uma espécie de lenda urbana que ele mesmo tinha inventado. E se havia lido em algum lugar, só poderia ser no livro do jornalista Marcelo Campos, o maior pesquisador sobre a vida e obra do Lupicínio Rodrigues e um amigo querido. Então eu resolvi perguntar para o Marcelo, e ele generosamente respondeu. Bom, o fato é que da vida do Lupicínio, e até mesmo depois da morte do Lupicínio, muito se fala sobre ele, e desse tanto que se fala, muita coisa é lenda urbana. São fatos que os próprios amigos ajudaram a perpetuar, na verdade, fake news muitas vezes, né? E o próprio Lupicínio, e a imprensa também, mas o fato é que o próprio Lupicínio ajudou a perpetuar muitas das lendas. E dentre as lendas que a gente acaba desmistificando com uma pesquisa menos apaixonada, no mau sentido, né? É a lenda de que o Lupicínio nasceu num dia de temporal. O Lupicínio, ele nasceu num dia que, segundo os jornais da época, né, que foi o dia 16 de setembro de 1914, uma quarta-feira, o Lupicínio nasceu às 9h30 da noite, ali na ilhota. Muito se falou que tinha um temporal, um aguaceiro, mas os jornais daquele dia não confirmam isso, mostram que inclusive o céu estava aberto. Sanada a dúvida, voltemos à ilhota que de fato alagava muito e a ocupação do bairro. Então, essa é a segunda fase do espaço urbano. Então, essa ocupação em torno do centro. E que vai durar bastante tempo. Toda essa fase, ela vai durar mais ou menos até a década de 40, a década de 50, que é quando essas áreas começam a se descaracterizar enquanto territórios negros. Por quê? Porque a cidade, ela vai crescendo, ela vai se expandindo e automaticamente ela vai ocupando essas áreas. Por opção, significa que o poder público vai deslocando essas populações para poder ocupar essas áreas. É como se, conforme a cidade ela fosse crescendo, ela vai abocanhando as áreas de menor infraestrutura. Em vez de dotar de infraestrutura para aquela população que já vive ali poder ter melhores condições, não. Ela empurra aquela população para mais longe, removidos para o bairro Restinga, o que é hoje, né? À época, era só terreno, era só espaço. Não era um bairro, né? Não era como é hoje. Não tinha escola, não tinha posto de saúde, o emprego era longe. Então, tudo isso era violento. A luz e a água chegaram no ano seguinte, chegaram meses depois. Então, enfim, tudo isso é violento. Os caminhões chegaram lá e colocaram tudo dentro, né? E disseram, coloquem suas coisas aqui, vocês vão ser levados para outros lugares. Essa seria, então, a terceira fase de ocupação da cidade. E segundo a Daniele, a grande enchente de 41, até então a grande enchente, foi fundamental para essa remoção das pessoas para áreas mais distantes do centro. Porque após a enchente de 41 que o dilúvio vai ser canalizado. O dilúvio começa a ser canalizado no ano seguinte. E já tinham tido diversos projetos de canalização do dilúvio, que então passava por dentro da Cidade Baixa, ali, contígua a João Alfredo, e desaguava na Ponte de Pedra, certo? Então é a partir dali que o dilúvio vai ser canalizado. Para acessar o bairro Cidade Baixa pela Érico, precisamos atravessar a Avenida Ipiranga e também o Arroio Dilúvio. Afinal, a canalização do dilúvio foi a primeira desilusão de Lutzenberger. E se hoje todo mundo sabe onde se atravessa o arroio, é porque ele é uma linha reta. E que legal, sim, porque o dilúvio sempre alagava, né? Porque ele está dentro da cidade, então um conceito geográfico que é planície de alagamento, vai subir e vai alagar. A canalização do dilúvio possibilitou dotar essa área de infraestrutura, né? E de outros equipamentos urbanos, certo? Né? Então, possibilitou que essa área começasse a receber melhorias. A Daniele lembra que até a década de 30, o poder público estava concentrado em embelezar o centro. Garantir que Porto Alegre tivesse um belo cartão postal. Ou cartão de visitas mesmo. Esse entorno da cidade, que é o que eu chamo de terceira fase, depois do espaço urbano, ele não estava sendo olhado nem modificado. Então o dilúvio é canalizado, que legal.
as áreas do entorno do dilúvio vão parar de sofrer com alagamento. As populações dali vão finalmente, após décadas, conseguir ter uma vida tranquila. Mas, conforme essa área vai sendo, essas populações, elas começam a ser paulatinamente deslocadas através desses mecanismos que a gente citou anteriormente. Então, os aluguéis começam a encarecer. Uma das entrevistadas também diz lá: a gente não sabia, parecia que no outro dia ou no mês que vem a prefeitura ia bater na casa onde a gente morava, que era uma dessas casas de aluguéis compartilhado, com pátio compartilhado. Então, tinha esse medo. E daí, então, a gente teve a possibilidade de uma casa própria num bairro distante. E a gente resolveu ir, porque era melhor a certeza do que ser despejado a qualquer momento. E essa é a história de muitas famílias negras de Porto Alegre. Então, eu tinha tias que moravam na Restinga, e daí quando eu ouvi falar da Restinga fruto de um deslocamento, a próxima vez que eu encontrei minha tia, eu disse: tia, é verdade isso? E ela me olhou e riu e disse: sim, filha, foi assim que a gente veio parar aqui. Depois dessa terceira fase, a cidade continuou a se expandir e as comunidades negras foram se dispersando, formando um novo cinturão. Além da Restinga, que fica na zona sul profunda, muito distante do centro, as pessoas começaram a se instalar na zona leste e na zona norte. Na zona leste, ocuparam o Alto de Morros. Na zona norte, permaneceram nas planícies de inundação, em bairros dos quais se ouviu falar muito durante a enchente, como o Sarandi e o Humaitá. Nós nunca dissemos que o Rio Grande do Sul é uma terra de banhados. Nós somos banhados por todo o Rio Grande do Sul, né? Por tudo onde eu vou no campo, eu sou um profissional de campo, um cientista de campo. Há banhados. Esse é o professor Rualdo Menegat, geógrafo que ouvimos no episódio 2. Aqui na região metropolitana, né, nós temos o que restou dos banhados ancestrais, o banhado grande, aqui em Gravataí, o banhado dos Pachecos, aqui em Viamão, né, Gravataí e Viamão. Toda essa região era banhado. O Gravataí, inclusive, é um curso retificado. Eles retificaram, fizeram o canal do Gravataí, secaram todo o banhado para plantar arroz. É engraçado. E assim é o Rio Grande do Sul. Né? Então, todos os banhados sul-rio-grandenses foram ocupados por plantações de arroz. Então, nós temos plantação de soja no Planalto, cortando matas, adensando o solo, enormes plantações de soja, e na zona de banhados, arroz. Então, os fluxos são muito mais violentos, desequilibrados. Então, ou muito ou nada. Então, nós saímos da inundação para a seca, né? A água não infiltra, não recarrega aquíferos, né? Então, nós estamos num sistema muito modificado. O professor é um dos maiores conhecedores do território gaúcho e da geografia de Porto Alegre. No final dos anos 90, ele organizou um documento que seria inspiração para dezenas de cidades no mundo. Fui convidado pelo Gerson Almeida para ser secretário adjunto na SMAN. Chegando lá... Da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é a primeira Secretaria de Meio Ambiente no Brasil, de cidade, Isso. né? É isso mesmo. Porto Alegre foi a primeira cidade no Brasil a ter uma Secretaria do Meio Ambiente. E cheguei lá, a base de dados da Secretaria, né, era muito anacrônica para um mundo que estava em transformação na década de 90. Eu disse: não, nós temos que mudar isso aqui. Então, eu resolvi fazer uma enciclopédia para Porto Alegre, para a minha aldeia, né? E resultou, então, no mais completo diagnóstico jamais feito sobre um lugar. O Atlas de Porto Alegre... Não é exagero do professor, a iniciativa foi, de fato, pioneira e se tornou exemplo para cidades como Barcelona e Buenos Aires. É o mais completo diagnóstico ilustrativo, né, intelectivo sobre um lugar. Aliás, só uma explicação aqui. Esses áudios em que o professor Rualdo fala do Atlas, eles estão diferentes porque não são da entrevista que a gente fez com ele. Eles foram extraídos de um evento promovido pela revista Parêntese, que aconteceu logo depois da enchente de 24. Você pode procurar ali a árvore do teu bairro. Quando é que floresce o jacarandá? Em que época ele floresce? Eu quero tirar fotografias do jacarandá florido, né, do cinamomo. Tá tudo no Atlas, né? O sistema de proteção contra inundação também aparece no Atlas. O prefeito Sebastião Melo conhece o Atlas.
Durante a eleição de 2024, ele participou de uma sabatina de GZH. Na verdade, foi uma dessas entrevistas ping-pong para redes sociais em que o entrevistador não aparece. E quando ele foi questionado sobre qual o livro favorito dele dentre os ambientados em Porto Alegre... Ambientado? O Atlas de Porto Alegre? Mas nós, e principalmente o prefeito, ignoramos as informações do Atlas. Ignoramos a natureza. Comparando imagens de satélite dos últimos 20 anos, em todas essas zonas afetadas pelo desastre, em Montenegro, em Caxias do Sul, no Vale do Caí, no Vale do Jacuí Baixo, do Taquari, de Porto Alegre, da região metropolitana, o que se observa? Em todas essas cidades, a ocupação, a expansão urbana, ela aconteceu nas zonas ribeirinhas, nos últimos estoques ambientais, onde ali ainda tinha uma mata ripária, onde ali, como Eldorado do Sul, ainda tinha um banhado. Então, foi uma expansão urbana desenfreada, avançando nos estoques ambientais e exatamente onde ainda tinha algum serviço ecossistêmico que estava sendo realizado ali. E essa expansão foi intensificada nos últimos 20 anos. Ela não só dizimou serviços ecossistêmicos, ocupando matas e banhados, como expôs um grande contingente de pessoas ao risco, a habitar zonas vulneráveis, as ilhas, por tudo. Qual é a população da ilha, mais ou menos, hoje, Fred, sabe? Hoje em dia, a prefeitura não faz um censo há muito tempo. Então, a gente estima que são umas 10 mil pessoas. No último censo tinha 8, se não me engano, 8, 6. E a gente agora... Claro, isso antes da enchente. Depois da enchente, eu tenho quase certeza que a gente acha que diminuiu bastante, porque muita gente não conseguiu voltar ainda. As pessoas estão voltando muito aos pouquinhos, assim. Tu fala a gente, estima, né? Quem é o agente? Falo a gente porque a gente é muito organizado, assim, entre nós. Tem também o coletivo, a gente tem a ONG, o Cola Aí, Movimento de Cultura, que é da juventude das ilhas. E a gente se conversa muito com outros coletivos, assim, com outras organizações da ilha. A gente tem um orçamento participativo muito forte lá também, assim, bem ativo e bem resistente. Então, quando a gente fala as coisas que a gente acha, assim, quando fala a gente, é a partir dessas percepções que a gente tem de conversas nossas, assim, de quem tá junto, assim, se organizando. Onde é que tu estudou? Estudei na URGS. Biblioteconomia. Estudei em biblioteconomia. Primeiro eu entrei, naquela época era a escola técnica da URGS, né? Daí eu entrei pra fazer técnico em biblioteconomia. Daí eu descobri que, na verdade, eu queria ser bibliotecária. Daí eu fui pra graduação, daí continuei na área. Depois eu fiz o mestrado também na URGS. Tu fez em quê? Fiz em Ciência da Informação. Fiz ali na Fabico. Então, Fabicana do início ao fim. Tu vê. E a Fabico foi importante, então, pra ti nesse processo de politização, digamos? Ah, não. Muito, muito. Eu acho que foi importante pela politização, por entender coisas, mas foi um movimento social que me deu, acho que a criticidade, assim, que a Fabico, talvez eu não teria ido para um outro lado da coisa, assim, mas eu teria entendido diferente, assim, porque no começo é muito... Tipo o quê? Me dá um exemplo. É que eu acho que teria sido muito... Não sei se... Não é fácil, mas assim, eu acho que eu teria tido uma política porto-alegrense, assim, sabe? Uma percepção porto-alegrense da política. E depois, não, depois eu... estando na ilha, a minha percepção não é a porto-alegrense, é a porto-alegrense da ilha, sabe? Que é diferente. A política de Porto Alegre, ela exclui a ilha. Exclui a ilha. Teve algum momento em que vocês se sentiram contemplados de alguma forma pela política de Porto Alegre? Pela política do lado de cá, do Guaíba. A gente ainda não atravessou a ponte. Às vezes eu tenho a impressão de que é, assim, até meio planejado, sabe? De esquecer.
A gente já tá tão cansado de falar, assim, tipo, de lembrar, de ter que ir atrás. Ao sair do bairro Cidade Baixa pela rua Sebastião Leão, viramos à esquerda na João Pessoa e nos aproximamos do centro. 2 quadras depois, à direita, está o Parque da Redenção. A Redenção é um lugar muito importante para os porto-alegrenses. Antigamente, era um símbolo de liberdade. As pessoas escravizadas eram libertas na Redenção. Por isso o nome. Depois o símbolo da capital, que já foi considerada a mais arborizada do Brasil. Hoje talvez seja um espaço de resistência. Nossa e das árvores também. Depois de contornar o Parque da Redenção, seguimos em direção ao Túnel da Conceição, que desemboca na Avenida Castelo Branco, que nos leva até a rodoviária de Porto Alegre. Essa paisagem mudou muito desde a enchente de 2024, em que se via mais barcos que ônibus. Mudou porque parte dessa avenida, que é o principal acesso à capital, ficou submersa. Por esse motivo, a passarela que facilitava a travessia dos passageiros da rodoviária precisou ser derrubada para que a via pudesse ser elevada. E assim foi construído um corredor humanitário. Mas, tipo, não, as pessoas aqui estão vivendo normal, Porto Alegre inteira. Ali no centro de Porto Alegre, que foi o caos, assim, fiquei lá vários dias ajudando. E, tipo, de vez em quando, tu entra numa loja, assim, que tu sente cheiro da enchente. E daí é quando as pessoas comentam e falam. Fora isso, as pessoas esqueceram da desgraça que aconteceu, as pessoas esqueceram. A gente está agora, né, passando pelo centro e tal, saindo do centro. Como é que era para vocês, assim, ver essa comoção com o centro, que é justificada, porque afinal de contas, né, a gente está falando da capital do estado, Pará, e não tem a rodoviária, não tem aeroporto, não tem nada. Mas a gente tinha Jornal Nacional, a gente tinha a imprensa do país inteiro olhando para cá, pro centro. A gente comenta, assim, que foi muito curioso como as coisas aconteceram, assim. Porque, assim, a gente sempre também deixa muito claro que a gente não tá diminuindo, assim, ou dizendo, não foi grave o que aconteceu aqui. É óbvio que foi terrível para quem mora ali no centro, para quem mora no Maitá, Sarandi. Mas a gente tem que fazer a crítica de que essa comoção toda só aconteceu porque atingiu aqui também. Porque antes, a gente, todos os anos, muitas vezes que nem o outro ano, foram 3 enchentes, sabe? Tipo, em menos de um ano. E eu nunca tive o William Bonner parado na minha porta, assim, sabe? Tipo, e a gente também não fez podcast antes disso, verdade seja dita. Embora a quantidade de recursos disponíveis seja outra, mas a gente precisa fazer a meia-culpa também. Nas outras vezes, a prefeitura pode ser omissa sem ninguém se dar conta, sabe? Tipo, ninguém, porque quem é que ia vir aqui na ilha pra perguntar como é que a prefeitura tá agindo, sabe? Esse monte de... Claro, agora foi uma situação extrema. Chegou num nível que as últimas gerações nunca tinham visto isso acontecer. Conforme a gente avança em direção às ilhas, mais longe a gente fica de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre. E é uma sensação estranha, porque se a gente pegasse um barco na usina do gasômetro e andasse em linha reta até a outra margem, levaria coisa de 5 minutos até chegar à Ilha da Pintada. Mas essa não é uma opção. Tem que acessar outro município para poder chegar nessa parte esquecida da capital. Onde a gente está exatamente? Aqui a gente está no bairro Picada, que é de Eldorado do Sul. Mas quem mora aqui se considera da ilha também, porque é muito próximo e a gente circula bem nos dois espaços, assim. Então aqui oficialmente é de Eldorado do Sul, mas tá na ilha também passaram pela enchente. E é esse trecho aqui que eu falei, que inunda de uma forma que os ônibus não passam. A gente tá bem embaixo da BR, né? Uhum. A gente tá passando embaixo da BR, na verdade. E Fran, eu te perguntei onde é que a gente tá aqui, porque a gente já tá andando
há uns 25 minutos, né? E a gente ainda não chegou. E não tem trânsito hoje, a cidade tá bem vazia, a gente tá no verão. Não tem catamarã, né, pra vocês? Não tem catamarã. Dizem não, né? Eu sei que tinha o projeto, mas eu honestamente não sei o motivo que, tipo, cancelaram. Tem uma parada, agora deve estar destruída por causa da água, mas tinha até uma parada, assim, a estação lá embaixo. Mas não andou, assim, não tem catamarã. É uma opção. Vocês moram na ilha e não tem como acessar Porto Alegre por meio da água, né? A gente acessa quem tem barco, assim, tipo... Sim, mas não oficialmente, eu digo. Não, oficialmente não. Oficialmente o nosso meio de transporte é 718, que é a nossa única linha. Que, tipo, é nessa linha reta que ele vai, nessa linha reta que ele volta e é o que tem. É um ônibus só? Sim, 718, Ilha da Pintada. Chegando perto da ilha, a gente começa a perceber um fenômeno estranho. Isso aqui é ótimo, porque isso aqui, esse lado de cá é mansão, tá? Uma coisa assim, tu vê que o rio aqui o rio fica pra cá. A gente não tem acesso desse lado, nesse caminho. Porque é só mansão. E tu vê, eles claramente estão se reerguendo pós-enchente, né? Se tu olhar aqui pro outro lado, tu vai ver que as pessoas estão de carrinho de mão juntando areia. Desse outro lado de cá, tem grandes construtoras que estão reformando as casas, uma coisa bem... Então, do lado esquerdo é mansão, do lado direito... comunidade da ilha. E vocês não têm acesso ao Guaíba por aqui, né? Não tem como ter, é tudo privado. Tudo privado, todos compraram. Aqui a beira do rio foi comprada. Tu tem certos interesses, né, que são privilegiados em termos de políticas que são implementadas que respondem a demandas e objetivos desses interesses, e no caso empresarial é isso. Então, a gente está falando da mudança da legislação, no caso desses grandes empreendimentos econômicos, imobiliários e tal. Esse é o Marcelo Kunrad. Ele é sociólogo e também é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele basicamente mapeou o poder de Porto Alegre. Agora, tem uma série de outros setores da cidade que são secundarizados, quando não desconsiderados, quando a gente pensa nas políticas de reconstrução. Então, sei lá, desde o próprio período da enchente, onde colocar as bombas para tirar a água que está acumulada, era evidente, digamos assim, que se privilegiava certos locais cujos interesses, né, atendiam certos setores da cidade, e outros lugares muito mais afetados eram preteridos, né, e postergados no seu atendimento. Então, assim, a reconstrução, na verdade, é um grande processo de disputa, né, sobre a distribuição dos recursos das prioridades da ação estatal, como sempre, na verdade. Só que nesse momento hiper agravado, porque o que está em jogo é a vida e a morte de pessoas. A gente vai falar mais sobre os donos da cidade no próximo episódio. Mas na Ilha da Pintada já começa a se desenhar o retrato de uma cidade que se distancia da natureza, ao passo que se apega a uma ideia antiquada de progresso. Sorte a nossa que ainda há pessoas como a Fran. E aqui é o rio, aqui essa nossa ponte famosa. E agora a gente tá na Ilha da Pintada. Por que essa ponte é famosa? Porque ela é um marco, todo mundo fala da pontezinha, tipo, porque tu passou a pontezinha, tu tá em casa de novo. Daí é a ponte. E como é que é passar a pontezinha? É um alívio. Meu companheiro fala que é nítida a mudança quando eu tô em Porto Alegre, a gente tá em casa, e quando a gente volta pra cá. Falou que parece que até me dá uma paz de espírito. Mas a gente ainda precisa ver a casa. A gente seguiu pela Avenida Presidente Vargas, passou pela escola, pela pracinha, pela igreja e estacionou em uma esquina, perto do único supermercado da ilha. E aí, Fran, pra onde é que a gente vai agora? Assim, qual é a... O que tu sugere? Onde é que é a tua casa? Onde é que... Essa é a minha casa. Essa é a tua casa. Aqui tá escrito risco de queda. É que o muro... Dá pra ver ali embaixo, né? O muro cedeu na enchente. E daí a minha mãe tava muito apavorada de cair em cima de uma criança, alguma coisa do tipo. Daí Ele botou... cedeu agora, né? Enchente de maio. Isso. Daí ele tá, tá inclinado pra cá. A gente foi chegando perto e a enchente foi tomando conta da memória. A casa amarela carregava cicatrizes do ano anterior. A marca marrom
2 metros acima do chão, era uma lembrança desenhada pela própria água que não queria ser esquecida. Era mais alta do que a esperança, mais teimosa do que o sol que já voltava a bater nas paredes, cansadas, exaustas. Atrás do muro onde o aviso de risco de queda parecia menos um alerta e mais um veredito, a fachada se erguia precária sobre os 40 centímetros que a separavam do chão. A porta de ferro enferrujado ainda sabia o que era resistir. Mas a janela lascada e fechada dava as costas ao que já vira demais. Uma cadeira esquecida esperava sentada, uma sandália sem par dormia no canto, e a parede guardava impressa a palma de uma mão de barro que ninguém sabia mais de quem era. A enchente não levou a casa. A enchente deixou a casa ali, com a memória. Não sei se é da marca de 41, mas o meu pai fez pensando, o maior enchente que a gente vai ter, que já teve, é de 41, pior que isso não vai ser. Então tem que ser uma casa que aguente a de 41. Então ele fez essa casa e sabia que se fosse igual àquela, não entraria dentro de casa. Aí aconteceu que foi levemente pior. E daí a minha mãe sempre disse que ela tinha segurança de que não daria nada, porque não tinha como ser pior do que a de 41 na cabeça dela, né? De todo mundo. E ela confiava daí no que meu pai falava. Ele tinha razão, porque as outras não entraram dentro de casa. Mas essa que foi pior, meu pai sempre disse, se passar do nível da nossa porta, Porto Alegre vai estar embaixo d'água. E, conhecimento ribeirinho, ele estava certo. E não foi só pior. Se em todas as outras enchentes a água nunca passou do degrau de 40 centímetros, desta vez foi bem diferente. Tem 1,80 m aqui, né? Laís, tu que tem 1,85 m, Laís, acho que tem 1,80 m nessa marca, né? Essa é a nossa primeira vez na casa, mas não é a primeira vez que a Fran volta. Ainda assim, é sempre uma surpresa. Mesmo porque a imagem da casa submersa assombra até hoje. Assombração reforçada pelo cheiro de mofo, pela umidade que transpira das paredes. Eu não me acostumei, eu acho muito triste, né? Mas nas primeiras vindas foi mais sufocante, Primeira noite que eu dormi aqui, depois, eu lembro até de comentar com meu psicólogo depois, que eu fiquei deitada naquele quarto ali que dá pra ver as marcas, eu fui dormir ali. Ele não era meu quarto antes, mas era o que tava mais ou menos arrumado. E eu me deitei e eu ficava olhando pra cima e via a marca da água, e ficava pensando, caralho, se eu tivesse aqui, no momento que tivesse água, já era, não sei nadar, nem se eu soubesse nadar, não teria, eu estaria sufocando, eu teria morrido. E daí eu passei essa primeira noite toda com a sensação de que eu tava afogando, daí eu acordava assustada e pensava, não tô na enchente. Andar pela ilha é como andar pela nossa memória. Por exemplo, aqui essa construção, né, que dá pra ver, foi por causa da enchente? Ou sim, essa daí é a casa da Lucinha. Era uma casa muito bonitinha, ela é uma senhorinha. Mas a casa na enchente era de madeira, né? A casa toda veio abaixo, como dá pra ver aí. Tá toda caída ali, não tem... Daí ela tá morando com o irmão dela, porque não tem como vir pra cá, né? Isso aqui não era né? Não era ser monte de areia. Esta água que chegou com muita lama e areia. Então, na região das ilhas, ela não inundou as casas, ela soterrou de areia. É um outro fenômeno esse. Você não estava esperando para isso, você estava esperando a água subir e depois descer. Em alguns lugares a água ficou até represada para dentro da ilha, a enchente não acabava nunca, porque tinha muita areia e a água não conseguia passar de volta. Então eu quero mostrar que um fenômeno extremo hoje nas condições de mudanças climáticas, ele parece ser uma chuva intensa das muitas que nós porventura tenhamos passado, mas ele é um conjunto novo de fenômenos, tá? Então nós temos que ter outra visão sobre isso, e esses eventuais modelos que nós podemos trazer de fora, eles não estão percebendo isso. Tá? E, em segundo lugar, eles não percebem, então, esses modelos, como que nós temos que fazer estruturas, planos adaptativos para cada lugar. Né? E então é isso que eu chamo de inteligência social do lugar. Isso eu aprendi muito com a Bia, que
Na verdade, a água ocupou um espaço da natureza que a gente sabe que pode acontecer e vai continuar acontecendo. A gente não é ingênuo de achar que acabou a enchente. Vai acontecer. Então, eu não tenho essa relação, assim, de tipo, nem medo, nem ódio, não é nada do tipo, assim. Eu acho que o que causa... Eu não sei se vocês conhecem a Bia da ilha ali. A gente conhece a Bia. E tu também conhece a Bia. Eu vim pra cá e vi essa ilha se desenvolver. E eu não sei em que momento a comunidade se perdeu e passou a não fazer mais casas de palafita. É o chamado progresso. Hoje eu me pergunto, se eu soubesse lá o que eu sei hoje, eu teria lutado por muitas coisas, mas eu não sabia. A Bia é a Beatriz Gonçalves, que a gente te apresentou no primeiro episódio. Hoje eu me pergunto, progresso pra quê e pra quem? Porque pra nós, pra população, eu não digo nós, pra população nossa, não foi. A gente encontrou com a Bia em um outro momento em que nós estivemos na Ilha da Pintada. Ela me convidou para um café e eu aceitei, claro, mesmo no calor. E nós conversamos longamente sobre a vida. E esse papo vai aparecer aqui até o final. Mas ela também me mostrou um lugar onde o tempo não passou. Agora tu vai entender o que eu estava te dizendo. Foi difícil acessar o segredo que estava guardado ali desde a cheia. Aqui não foi limpo ainda. Sim. Não é muita coisa. Isso olha o chão, para tiver o barro que eu te disse que entrou nas casas. O terreno se acostumava com a areia nova e com o barro velho, com a mesma dificuldade com que eu me esquivava dos pregos que a Bia já conhecia bem. Quando ela se apoiou na madeira, a porta rangeu como um bicho ofendido. Foi preciso empurrá-la com o corpo inteiro. Do outro lado, a peça parecia não esperar mais por visitas. Um colchão sujo de lama seca reinava no topo de um amontoado de móveis mortos, encostando quase no teto como um naufrágio petrificado no momento exato em que afundou. Vou te dizer, essa areia toda veio para dentro do pátio. Essa areia veio com água. Cadeiras vazias, panelas exiladas, talheres que pareciam envergonhados da própria inutilidade. Tudo, absolutamente tudo, dormia sob a mesma mortalha, o barro antigo e ressequido como a pele de um réptil que subira pelas paredes e descera sobre os objetos como um último suspiro da enchente. Aqui, isso é tudo coisa que a gente foi dando uma limpada, uma arrumada. E estava escuro, muito escuro. Havia no ar uma umidade densa e silenciosa. Me surpreendeu não sentir cheiro de mofo. Era como se até os fungos tivessem desistido de crescer. Ainda tem coisas para arrumar, né? Nenhum som além das nossas vozes e talvez da respiração da casa, que parecia segurar o fôlego desde o dia em que a água foi embora e deixou para trás apenas a memória do desastre. Sólida, suja, seca. Era como se fosse um altar para o esquecimento. E é isso, assim. Nós estamos na quinta fase do desastre. Né? O desastre ele todo teve fases. Né? Nós tivemos uma fase que eu chamei de adrenalina, que foi foi o momento do desespero, né? Em que estava acontecendo algo muito rápido, né? Algo que nos pegou de surpresa e que cada um teve que resolver a sua vida. Né? Foi o momento de sobrevivência de cada um, de cada uma. Né? Foi desesperador. De acordo com o professor Rualdo, o segundo momento foi quando as águas baixaram. E o terceiro foi quando a realidade se impôs. Quer dizer, está tudo destruído, a cidade está colapsada, nada funciona, não tem ônibus, não tem luz, não tem água, não tem coleta de resíduos, está tudo colapsado, né? E temos então que arrumar, limpar. Então a terceira fase também é uma fase de muita adrenalina, de limpeza, de rodo, né? De achar alguma coisa, improvisar um fogão, improvisar uma mesa, uma cama, ir atrás de um colchão, né? Enfim, replugar. Né? Esse foi também um momento bastante doloroso, né? E vem a quarta fase. O professor Rualdo diz que a quarta fase foi a da depressão, o momento em que se fez o balanço de perdas e se procurou entender tudo aquilo. E esse quinto momento em que nós estamos é um momento de disputa de narrativas e de projetos, né? Em que as estruturas sociais remanescentes que emergem, né, desse desastre, elas procuram situar leituras do que aconteceu. Quem é o culpado? Há culpado? Do mesmo jeito que não é novidade para nós a situação da enchente, para a prefeitura também não deveria ser.
Porto Alegre não é a única cidade que passou por isso, nem no Rio Grande do Sul é a única a ter passado por isso. Mas ela acaba se tornando um símbolo porque é a primeira grande cidade a colapsar em decorrência de eventos climáticos extremos no Brasil. Colapsamos total. Né? Assim, é uma coisa, e acho que essa é a primeira advertência que nós temos que ter. Não foi pouco, né? Perder simultaneamente aeroporto, rodoviária, água, luz, as cidades, as casas, hospitais. Como é que podemos perder hospitais? Escolas? Nós perdemos tudo, assim. Mesmo onde a água não ousou chegar, ela chegou. Chegou sem molhar, mas chegou. Entrou nas casas fechadas como um pensamento ruim, ocupou o ar com um silêncio espesso, proibiu que se fosse de um lugar ao outro, proibiu os filhos de aprenderem. As ruas, essas sim, aprenderam. Aprenderam a ficar vazias como nunca estiveram nem nas madrugadas mais medrosas. Aprenderam a virar labirintos para quem ousava atravessá-las e eram tão poucas as almas ousadas. Em Porto Alegre, onde vivem 1,5 milhão de pessoas que sempre souberam que viviam entre águas, todas se descobriram ilhadas. Até as que tinham o chão seco sob os pés. Porque a enchente não era mais só a enchente. Era o medo da enchente, o reflexo da enchente, o eco da enchente. E disso ninguém escapou. Como pode o Rio Grande do Sul colapsar dessa maneira? E dali também a grande comoção nacional. Né? Porque se o Rio Grande do Sul, né, que tínhamos uma imagem de um estado autossuficiente, sempre avante, colapsa dessa maneira, total, né? O que nos espera, né? Ou, uau, o que aconteceu ali, né? Foi um enorme apagão civilizatório, uma negação dos eventos extremos, de quanto extremos eles estão, né? E também uma ideia de que o que está em curso aí realmente não é, digamos, uma chuvinha. O Estado colapsou enquanto capacidade de resposta, né? Não teve infraestrutura, não teve inteligência, não teve nada. Esse processo é o que a gente vê, né, progressivamente nos últimos, 10, 15 anos, de destruição de capacidade estatal, assim. Então hoje, quando a gente tem um evento como a enchente, tu não tem mais Estado para agir, porque o Estado foi desmontado. O Fim do Futuro é uma produção do Voz e da Matinal com apoio do programa Como Reconstruir uma Cidade, do Instituto Serra Pilheira. Se você está gostando do nosso podcast, por favor, avalie com 5 estrelas e compartilhe com quem possa se interessar. Eu sou Georgia Santos e também fiz a pesquisa e o roteiro desse episódio. A reportagem do Fim do Futuro é minha, junto da Laís Escher e do Felipe Speck. O tratamento de roteiro é da Amanda Moreno, com consultoria da Sara Azubel. A Laís Escher é a produtora do Fim do Futuro e também fez a assistência de edição de áudio desse episódio. Quem fez a pesquisa de áudio foi a Bruna O'Donnell. A montagem é do Paulo César PC. O desenho de som e a finalização são do Felipe Mux. A música original é do Antônio Chaves. Quem está por trás da estratégia de redes sociais é a Milena Giacomini e a operação é da Carol Grini. A identidade visual é da Carol Rosa. Os episódios são gravados no estúdio da Matraca Podcast e da Catraca Filmes, que também captou as imagens que você vê nas redes sociais. Neste episódio, nós usamos áudios extraídos dos canais do YouTube de GZH, da TV Cultura e da Matinal, e também do Facebook de GZH. Nós ainda ouvimos Lupicínio Rodrigues cantando a canção Nervos de Aço, de autoria dele, e você também ouviu a voz do professor Luiz Augusto Fischer em conversa com o professor Rualdo.